Questão pesada do vestibular de medicina da CAF. Atenção. Durante processos de reabilitação, é comum o uso de terapias aquáticas que exploram propriedades físicas dos fluidos para reduzir impactos sobre o corpo humano. A imersão parcial ou total do corpo em água modifica a percepção de peso e facilita movimentos articulares, o que é amplamente utilizado em sessões de fisioterapia, principalmente para pacientes com restrições motoras ou em recuperação de lesões. Em uma sessão de hidroterapia, um paciente com massa de 75 kg permanece em pé dentro de uma piscina com o corpo submerso até a altura do abdômen. A fisioterapeuta explica que, devido à força exercida pelo líquido sobre seu corpo, causada pela diferença de pressão entre as partes submersas, o paciente sente alívio nas articulações, facilitando os movimentos. Nessa situação, o volume submerso do corpo do paciente é de 1,875 vezes 10 elevado a 4 centímetros cúbicos. Assinale a alternativa que representa a porcentagem aproximada de alívio do peso corporal sentido pelo paciente e o princípio físico que melhor explica esse fenômeno. Atenção, porque aqui a gente tem que entender duas situações. Imagine que você tem uma pessoa em pé no chão. O que nós temos aqui é o seguinte: nós temos a força-peso, e observe que a força-peso é uma força que vai puxar esse objeto para baixo, e esse objeto vai comprimir essa superfície com uma força de intensidade igual à força-peso. Dessa forma, a superfície vai reagir com a famosa normal. Ou seja, nesse caso, vamos dizer que a intensidade da normal vai ser igual à intensidade da força-peso. E quando a gente faz uma leitura através de uma balança, nós temos o registro da normal. E quando você analisa uma situação onde agora você tem uma pessoa dentro de uma piscina, olha só o que vai acontecer. Você tem essa pessoa em pé, ou seja, com os pés apoiados no chão da piscina, e aqui você vai ter o peso, você vai ter a normal, e você vai ter o empuxo. Estamos falando de uma questão pesada de hidrostática, onde a CAF quer saber se você domina os códigos do empuxo. E já te digo o seguinte: lembre-se que para calcular a força-peso, você utiliza a relação massa vezes a aceleração da gravidade. E para calcular o empuxo, nesse caso, você vai utilizar a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a aceleração da gravidade. E o que você precisa entender nessa situação da piscina é o seguinte:
Observe que nós vamos ter aqui uma situação de equilíbrio. Então, você precisa analisar as forças que estão para cima e as forças que estão para baixo. Para cima, você tem a normal mais um empuxo, e isso vai ser igual ao peso. E observe que, nesse caso, nós vamos passar o empuxo para o outro lado, subtraindo, e a normal vai ser o peso menos o empuxo. Então, observe que antes a normal era de quanto? Ou seja, essa força de reação que você sofre devido à compressão que você exerce em uma superfície. Então, imagine se você faz uma atividade física e está comprimindo o chão. A reação do chão sobre você vai ser essa normal. E nesse caso dessa questão, sem ser na piscina, quanto vai ser? Vai ser a massa, que é 75, vezes o G, que é 10. Então, o nosso alívio vai ser em cima desse valor de 750. Porque, observe, a sua normal agora vai ser o peso, que já calculamos, que vale quanto? 75 é a massa, o G é 10, menos o empuxo. E o empuxo é quem? Vamos analisar. Observe que o empuxo é a densidade do líquido. E nesse caso, a CAF entregou a densidade da água sendo 1 grama por centímetro cúbico no formulário da prova. Mas precisamos encontrar essa densidade em quilograma por metro cúbico para conseguir encontrar esse empuxo em newtons, ou seja, de acordo com o sistema internacional. E atenção, porque de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você vai multiplicar por 10 elevado a 3. Então, a densidade da água vai ser 1 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. Então, vamos colocar a densidade, 1 vezes 10 elevado a 3. O volume submerso. A questão diz que o volume submerso é esse valor. Então, o nosso volume submerso é 1,875 vezes 10 elevado a 4 centímetros cúbicos. E você precisa transformar isso para metros cúbicos. Atenção, porque agora eu vou passar esses códigos para você nunca mais esquecer como realizar essa transformação de unidades, que é importantíssima para o vestibular de medicina da CAF.
Então, vamos começar. Você tem aqui 1 metro e você quer transformar para centímetros. De metros para centímetros, você vai multiplicar por 10 ao quadrado. Para voltar, você vai multiplicar por 10 elevado a menos 2 ou vai dividir por 100, que é a mesma coisa que dividir por 10 ao quadrado. Agora, se você quer transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, e aí? Pense comigo. Você vai multiplicar por 10 ao quadrado. E se aqui você aplica essa propriedade de potência, observe, 10 elevado a A elevado a B. Isso é 10 elevado a A vezes B. Então, aqui, nós vamos multiplicar por 10 elevado a 4. Perfeito. Para voltar, você vai multiplicar por 10 elevado a menos 4, ou você vai dividir por quanto? Por 10.000, que é a mesma coisa que dividir por 10 elevado a 4. Agora, se você quer transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, vamos seguir a mesma lógica. De metro para centímetro, você multiplicou por quanto? Por 10 ao quadrado. Então de metro cúbico para centímetro cúbico, você vai transformar da seguinte forma: 10 elevado a 2 elevado a 3 vai ser 10 elevado a 6. Ou seja, de metro cúbico para centímetro cúbico, você vai multiplicar por 10 elevado a 6. Agora, para voltar, você vai multiplicar por 10 elevado a menos 6, ou vai dividir por 1.000.000. Que é a mesma coisa que dividir por 10 elevado a 6. Pegou o código? Excelente. Então, aqui, o nosso volume submerso vai ser 1,875 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. E aí? O nosso volume submerso vai ser, então, igual a quanto? Olha só, aqui nós temos bases iguais. Vamos somar os expoentes e vamos ficar com 10 elevado a menos 2. Então, nosso volume submerso é 1,875 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Respira fundo. Olha só. Então, o empuxo vai ser a densidade vezes 1,875
vezes 10 elevado a menos 2, vezes o G, que é 10. Então, o empuxo vai ser quanto? Olha só. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 1 é 10 elevado a 4. E 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 2 é 10 elevado a 2. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, já era. Chegamos no 1,875 vezes 10 elevado a 2. Beleza. E aí? Multiplicar por 10 elevado a 2 é correr duas casas para a direita. Então, o nosso empuxo vai ser 187,5 newtons. Maravilha. Agora vamos encontrar a nossa normal. Vai ser, então, 750 menos 1,875. E aí? Você que está assistindo essa aula e que é bom de conta de cabeça, me diga aí, quanto vale 750 menos 187,5? A CAF não teve pena de vocês nessa questão. Isso vai ser 562,5 newtons. E agora? Agora precisamos entender qual foi a porcentagem aproximada desse alívio. E nós vamos entender esse alívio como sendo a variação percentual. Gui, como eu calculo variação percentual? Vou soltar outro código valioso. Essa variação percentual vai ser o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial. Então, você tem o seguinte, essa variação percentual, nós vamos imaginar, então, que o valor final é 562,5 menos o valor inicial, que é 750, sobre o valor inicial de 750. Então, essa variação percentual vai ser, em cima você tem menos 187,5 sobre 750. Então, essa variação percentual vai ser menos 0,25. E aqui é importante entender que o fato de aparecer o menos é justamente por se tratar de uma redução, o que seria o alívio que a questão diz. Agora você tem 0,25, que multiplicando por 100%, você vai ter 20
1,5%. Ou seja, nós temos aqui o seguinte: a porcentagem aproximada de alívio do peso corporal é de 25%, e esse fenômeno é melhor explicado pelo princípio de Arquimedes. Perfeito. Quando a gente fala de Arquimedes, nós vamos associar ao empuxo. Então, a resposta é a letra A, de amo vocês e vamos para cima e vamos passar. Ah, professor, e a letra C, que fala do princípio de Steve? Em relação ao princípio de Steve, nós vamos ter situações mais relacionadas à pressão através da profundidade. E isso nós vamos abordar no ACAF Med+, em outras aulas aqui no YouTube. E se você quer passar em medicina através do vestibular de medicina da CAF, clique no link que está na descrição desse vídeo. E se você quer passar em medicina através da CAF, clique no link que vai estar na descrição desse vídeo. Vamos para cima e vamos passar.